Olá pessoal, comentar este livro aqui, A Escravidão na África, uma história de suas transformações, do Paul Lovejoy. Esse é um livro publicado em 2002 pela Civilização Brasileira. Então, ele vai falar sobre a escravidão na África, passando ali pela escravidão atlântica também, né? Então, vamos ver os pontos principais aqui. Ficará claro que estudos detalhados de tópicos e áreas em particular ainda são essenciais. Esse não é um substituto para tal pesquisa. Em vez disso, esse livro fornece um estudo temático da história africana a partir da perspectiva da escravidão. Sua principal tese é de que a escravidão foi transformada, em parte pelas influências externas, em parte pela dinâmica das forças internas. No nível mais geral, argumenta que a África reagiu às influências externas de forma mais abrangente do que influenciou o mundo exterior. Então, ele foi muito mais influenciado pelas influências externas do que propriamente dentro. Né? As questões mais importantes de como os africanos expressaram essa reação e os meios através dos quais a influência exterior foi minimizada são consideradas detalhadamente. Segundo esta tese, a escravidão era uma instituição central em muitas regiões da África e o estudo examina onde e quando isso se deu. Então, ele vai examinando a escravidão do Atlântico e antes dela também, a do período islâmico, e a que se sucedeu após o fim da escravidão aqui em 1888, ainda entrando mais à frente. Porque a escravidão acabou aqui no Brasil, mas continuou na África. Então ele vai fazer essa análise na página 14. Na página 20, ele volta a falar um pouco sobre isso. Dessa maneira, não estou interessado em demonstrar que o tráfico de escravos transatlânticos causou o subdesenvolvimento africano, embora eu ache que as evidências demonstrem uma relação causal. Em vez disso, quis explorar as maneiras pelas quais a demanda por escravos nas Américas e em qualquer outro lugar afetou a economia política das áreas de onde vinham os escravos, assim fazendo demonstrar a interação entre as forças locais e globais. Aí vai falar, se refere ao trabalho do Thornton, que é citado várias vezes, né? Thornton, por outro lado, argumenta que a escravidão era tão difundida na África que a América pôde ser povoada por escravos apenas por causa de sua prévia disponibilidade. Para Thornton, a extensão da transformação foi exagerada. Nesse livro, trata das mudanças na economia política responsáveis pela difusão da utilização dos escravos no interior da África, explorando especificamente os efeitos do islamismo, os mercados externos e as atitudes dos próprios escravos e ex-escravos no debate sobre a abolição e a emancipação. Em qualquer outro lugar, a escravização não era parte integrante do sistema escravista, a não ser através da reprodução biológica dos próprios escravos e a compra de escravos da África. Não existia essa separação geográfica e estrutural entre a escravização e o tráfico e a utilização de escravos. Na África, a estrutura da escravidão que sustentava as formações sociais e econômicas dos maiores estados e sociedades estavam intimamente ligados à própria escravização. O livro explora as implicações dessas diferenças, mas apenas no contexto africano. Então ele mostra que a questão da escravização ela é intrínseca a essas sociedades aí. Já vem antes do sistema do século XVI, né, do tráfico atlântico, mas se aprofunda com ele. Ele vai mostrar isso. Ele vai falar assim: um breve comentário se faz necessário para considerar o caso especial da escravidão nas Américas, porque o sistema americano teve um desenvolvimento particularmente deletério. Muitos aspectos da escravidão americana eram similares à escravidão em outras épocas e lugares, incluindo o tamanho relativo da população cativa, a concentração de escravos em unidades econômicas grandes, o bastante para serem classificados como plantation, e o grau de violência física e coerção psicológica usadas para manter os escravos em seus lugares. Tá? Tudo isso é comum nesses sistemas, mas apesar disso são diferentes. Né? Ele diz assim: não obstante,
o sistema de escravidão americano era único em dois aspectos: a manipulação da raça como meio de controlar a população cativa e a dimensão da racionalização econômica do sistema. Nas Américas, o objetivo principal do trabalho escravo era a produção de mercadorias essenciais: açúcar, café, tabaco, arroz, algodão, ouro, prata, para venda nos mercados internacionais. Então não era essa a utilização dos escravos ali na época do islamismo, por exemplo, na dominação islã. Ali se buscava escravos para tarefas domésticas e não tinha esse caráter de ser um elemento central de todo o mecanismo econômico, né? A escravidão não tinha esse papel central. No caso desses plantations de açúcar, café, tabaco, arroz, algodão, ouro e prata, para venda no mercado internacional, o escravo era a personagem central disso. Sem ele, esse tráfico de mercadorias não existiria. Além do mais, muitos aspectos que eram comuns em outros sistemas escravocratas estavam ausentes ou eram relativamente pouco importantes nas Américas. Estes incluíam a utilização de escravos no governo, não tinha nas Américas, a existência de eunucos e o sacrifício de escravos em funerais e outras ocasiões. As semelhanças e diferenças são identificadas de modo a neutralizar uma tendência a ver a escravidão como uma instituição peculiarmente americana. Sistemas escravocratas individuais tinham suas próprias características, mas ainda é possível analisar os padrões mais abrangentes que distinguiram a escravidão de outras formas de exploração. Depois ele fala aqui do trabalho do Moses Finley, também vai falar sobre a escravidão na antiguidade. Ele diz assim: quando a escravidão se torna um componente essencial da produção, a instituição adquiriu características adicionais. Moses Finley formulou convincentemente a importância desse desenvolvimento. A escravidão, então, é transformada como instituição quando os escravos desempenham um papel essencial na economia. Historicamente, isso significou, em primeira instância, seu papel na agricultura. A escravidão se acomodou ao Estado amplo sob condições radicalmente diferentes, e muitas vezes existiam pequenos grupamentos livres espalhados ao lado. O fato de que tanto os escravos quanto os homens livres faziam um trabalho idêntico era irrelevante. O que importava era a condição do trabalho, ou melhor, em benefício de quem e sob o que ou de quem esses controles eram conduzidos. Nas sociedades escravocratas, o trabalho assalariado era raro e o trabalho escravo era regra, sempre que uma tarefa fosse grande demais para que uma família a conduzisse sem auxílio. A regra se estendia à agricultura, à manufatura, à mineração e algumas vezes ao comércio e às finanças. Então, a transformação da escravidão de uma característica marginal da sociedade para uma instituição fundamental produtiva resultou na consolidação de um modo de produção baseado na escravidão, que é o caso aqui das Américas. Modo de produção é usado aqui para enfatizar a relação entre organização social e o processo produtivo, por um lado, e os meios pelos quais essa relação é mantida, por outro. Um modo de produção escravista existia quando a estrutura social e econômica de uma determinada sociedade incluía um sistema integrado de escravização, tráfico e utilização interna dos cativos. Os escravos tinham que ser empregados na produção e, assim, o tipo de transformação identificado por Finley deve ter ocorrido. Então, é o que fala aí desse tráfico aí no século XVI com os portugueses. Tá? Fator islâmico. Ele vai falar aqui. Inicialmente, os escravos eram prisioneiros capturados nas guerras santas, que expandiram o Islã da Arábia pelo norte da África e através da região do Golfo Pérsico. Então, são essas duas regiões. É o tráfico transsaariano e ali do lado do Golfo Pérsico. A escravização era justificada com base na religião. E aqueles que não eram muçulmanos eram legalmente passíveis de escravização. Então, veja, a religião
ela está sendo usado como instrumento legitimador da escravização. Não é islâmico? Não quer se converter? Posso escravizar. É o caso aqui dos portugueses aqui com os jesuítas aqui. Se converte para o catolicismo? Não. Então a guerra é justa. Temos uma guerra justa aqui. Pode escravizar esse índio. No caso dos indígenas, né? A existência de escravos em sociedades que enfatizaram o parentesco e a dependência pessoal permitia sua integração numa vasta rede de escravidão internacional. Essa integração provavelmente já se difundia no passado, mas apenas para aquelas áreas mais perto da bacia do Mediterrâneo, Golfo Pérsico e do Oceano Índico. Nos séculos 8, 9 e 10, o mundo islâmico tinha se tornado o herdeiro dessa longa tradição de escravidão, continuando o padrão de incorporar escravos negros da África e as sociedades do norte do Saara e ao longo das costas do Oceano Índico. Os estados muçulmanos desse período interpretavam a antiga tradição escravista de acordo com a nova religião. Mas muitos dos usos dados aos escravos eram os mesmos anteriormente. Eles eram usados no serviço militar, administrativo e doméstico. As designações, os tratamentos das concubinas e outras características da escravidão foram modificados, mas a função dos cativos na política e na sociedade era em grande parte a mesma. Apesar da antiga tradição, a principal preocupação aqui é com a consolidação da escravidão em seu contexto islâmico, pois durante mais de 700 anos antes de 1450, o mundo islâmico era praticamente o único eixo de influência externa na economia política da África. Inicialmente, os escravos eram prisioneiros capturados nas Guerras Santas, que expandiram o Islã da Arábia pelo norte da África e através da região do Golfo Pérsico. A escravização era justificada com base na religião, e aqueles que não eram muçulmanos eram legalmente passíveis de escravização. Antes que os primeiros califados fossem estabelecidos, os escravos vinham em grande parte das áreas de fronteira, onde a Guerra Santa ainda era travada. Assim, uma antiga divisão foi estabelecida entre as terras islâmicas centrais e a fronteira, e o grau de especialização passou a definir esse sistema de escravidão. Está na página 47. Nesse sistema islâmico, a raça era minimizada como um fator na manutenção da condição servil. A exigência religiosa de que o novo escravo fosse pagão e a necessidade de importações contínuas para manter a população escrava tornou a África Negra uma importante fonte de escravos para o mundo islâmico. O comércio de exportação foi relativamente modesto antes do século XV e, na verdade, não se expandiu consideravelmente até o século XIX. As exportações chegavam a uns poucos milhares de escravos por ano, na maioria das vezes, e como as áreas afetadas eram quase sempre muito extensas, o impacto local era geralmente minimizado. Então, na escravização desse período islâmico, a questão é que foi por muito tempo, foi por séculos, e bem espalhado. Então, a escravização, o número de escravos por ano era até menor. No comércio atlântico, a coisa foi muito mais concentrada, em alguns poucos séculos, 16, 17, 18 e 19, 4 séculos. Na escravização islâmica foram por 7 séculos, foi mais tempo. Esses diferentes usos dos escravos, quer dizer, na escravidão islâmica era uso doméstico, no Atlântico era trabalhar na plantation. A distinção mais clara entre escravos e livres e o emprego ocasional de cativos nas áreas produtivas demonstra uma nítida diferença entre a escravidão nas sociedades baseadas no parentesco e a escravidão da lei e da tradição islâmica. Aqui está comparando a escravidão das sociedades baseadas no parentesco, que é antes do islamismo chegar, e a do islamismo. A diferença mais importante era que o escravismo das terras islâmicas tinha passado por uma transformação parcial, do tipo que Finley identifica como institucionalização da escravidão. Com o islamismo, houve uma institucionalização da escravidão, que até então era uma questão pontual. Era só, tribos que você captura na guerra e você vai usar aquelas pessoas como escravas,
mas era uma coisa secundária, você não podia contar com aquilo. Com o islamismo, não, já começa a haver um tráfico de escravos, porque existe uma demanda ali de populações pagãs que você pode escravizar a título de religião. Um sistema econômico plenamente baseado no trabalho escravo não tinha aparecido na maior parte do mundo islâmico entre 700 e 1400, apesar da importância dos cativos administrativos e militares na manutenção da sociedade islâmica. Então, ainda não é um sistema plenamente baseado no trabalho escravo. Concubinas e escravos domésticos eram comuns e afetavam a natureza do casamento como instituição e a organização das famílias abastadas. A adaptação de práticas similares na África subsaariana igualmente envolveu mudanças. Aqui ele traz um gráfico baseado no Philip Curtin, né, que mostra nos escravos total, tá? Escravos total, o Atlântico, o Subsaariana, interno lá na África, tudo, escravos total. Você tem o pico ocorre de 1700 a 1801, onde foram escravizados 6 milhões de negros. De 1800 a 1900 foram 3 milhões e meio. Só aí vão o quê? 9 milhões e meio de negros, né? 1 milhão e 300 foi de 1600 a 1700. E 400 mil de 1450 a 1600. Então, nesse período de 1450 até 1900, o total de escravos aí soma 11 milhões de escravos, contado os escravos para o Atlântico aqui e os internamente aí, o período, né? O período de 1450 até 1900. Então, 54% desse número está ali entre 1700 e 1800. O crescimento e a expansão do tráfico europeu de escravos através do Oceano Atlântico tiveram um impacto decisivo na evolução da escravidão da África, principalmente naquelas áreas da costa da Guiné, onde a influência islâmica tinha sido fraca ou inexistente. A abertura do Atlântico ao comércio marcou uma ruptura radical na história da África, especialmente porque esse comércio também envolvia a exportação de milhões de escravos. Antes desse desenvolvimento comercial, as costas atlânticas da África tinham estado praticamente isoladas do mundo exterior. Uma certa quantidade de sal e peixe era comercializada, mas muito pouco. A mudança tecnológica do transporte oceânico teve um enorme impacto econômico, tornando disponíveis novas fontes de riqueza para os habitantes locais e facilitando a mudança política numa escala sem precedentes. A escravidão estava ali intimamente associada a essa transformação, não apenas porque o escravo era o principal item de exportação, mas porque eles tornaram-se muito mais comuns na sociedade local do que era anteriormente. Então, a escravidão atlântica, ela dá um outro patamar nessa história. Tá? Uma importante consequência do comércio europeu foi a consolidação de uma forma não muçulmana de escravidão, certo? A escravidão sofreu uma transformação de característica marginal da sociedade para uma importante instituição, mas na maioria dos lugares ela continuou a ser interpretada no contexto de estruturas de linhagem. E isso está identificado nesse trabalho como escravidão de linhagem. Como instituição, a escravidão de linhagem compartilhou os mesmos aspectos básicos a todos os tipos de escravidão: o elemento da propriedade, a identidade estrangeira, o papel da violência e a exploração produtiva e sexual. A diferença surpreendente era a ausência notável de influência estrangeira no plano ideológico. Quase não havia internalização das atitudes europeias em relação à escravidão, pois teorias e práticas islâmicas tinham sido adotadas em muitos lugares. Então, ideologicamente, as pessoas já estavam aceitando a escravidão, não foi um choque. Né? Não foi um choque. Já estava, a escravidão islâmica já vinha de séculos anterior. É relativamente correto que a escravidão provavelmente existia na África antes da difusão do islamismo. Tá? Então, tem três fases aí. Primeiro, antes do islamismo e escravidão atlântica. Tá? Embora não se tenha certeza das características. Se nós entendemos por escravos as pessoas que eram sequestradas, capturadas em guerras,
ou condenadas a serem vendidas como consequência de um crime ou como reparação de um crime, então elas eram obviamente que escravas. Estruturalmente, entretanto, a escravidão era marginal. Repetindo a dimensão crucial do argumento, a integração da África em uma rede internacional de escravidão ocorreu porque a África era uma área de oferta de escravos. Na África, por conseguinte, existia um vínculo estrutural entre essa capacidade de fornecer escravos para a utilização externa e o emprego interno dos mesmos. A escala dessa exportação demonstra o seu impacto. Mais de 11 milhões de escravos deixaram as praias da costa atlântica da África, de 1450 a 1900. Talvez um número ainda maior tenha encontrado o caminho para os países islâmicos do norte, Arábia e Índia. Que os africanos escravizassem os seus irmãos, embora isso algumas vezes pudesse acontecer. Na verdade, os africanos escravizavam seus inimigos. Essa concepção de quem podia ser escravizado servia aos interesses do mercado externo e permitia a ascendência política de alguns africanos no continente. Guerra, sequestro e manipulação de instituições jurídicas e religiosas são responsáveis pela escravização da maioria dos cativos, tanto aqueles exportados como daqueles retidos na África. Diferente de outros lugares onde a escravidão era comum, como particularmente na América e nas partes centrais do mundo islâmico, a escravização regular era uma característica essencial do escravismo como instituição. É isso, muito obrigado, então.